Olá, eu sou Davi Souza Lima, eu sou médico psiquiatra e diretor de marketing da Associação Paulista de Medicina. Nós estamos iniciando a terceira temporada do APMcast e nessa terceira temporada eu serei um dos entrevistadores junto com o Dr. Gilberto Natalini. E a ideia nessa terceira temporada é que a gente discuta os problemas relacionados às mudanças climáticas e todo o envolvimento com a saúde. Como eu já adiantei na abertura do episódio, nesta terceira temporada do APMcast, eu vou dividir a apresentação com o Dr. Gilberto Natalini, que será nosso primeiro entrevistado hoje, e ele vai, junto comigo, tocar o APMcast nesse sentido. Dr. Gilberto Natalini é gastrocirurgião, 5 vezes vereador aqui pela cidade de São Paulo, já foi secretário do Meio Ambiente aqui em São Paulo e é autor de mais de 100 leis, entre elas a que obriga a Prefeitura de São Paulo a utilizar a água de reuso para a lavagem de ruas e que institui a frota de ônibus elétricos na maior cidade da América Latina. E aqui na Associação Paulista de Medicina, atualmente ele coordena a Comissão dos Médicos pelo Meio Ambiente e pelo Clima. Então, queria já agradecer a sua presença, viu, Natalini, aqui com a gente. E eu começaria perguntando para você como é que surgiu, esse seu interesse pelas questões do meio ambiente? Bom, em primeiro lugar, cumprimento você, obrigado pelo convite, é uma honra estar contigo aqui, eu faço questão de falar isso, você é uma pessoa importante na nossa vida, na comunidade médica, cumprimentar quem está nos assistindo ou vai nos assistir, agradecer aí a direção da APM e dizer a você que eu aprendi desde estudante que a doença dos meus pacientes, desde o internato, ela tinha alguma coisa a ver ou com o hábito de vida deles ou com o lugar onde eles viviam. Então, se a pessoa fumava, não fumava, tinha atividade, não tinha atividade física, se ele morava num lugar salubre, num lugar insalubre, qual a relação dele com a natureza, com venenos, bom, enfim. E eu entendi que eu não podia exercer a medicina se eu não levasse em conta esses fatores causadores das doenças. E aí eu fui aprendendo a trabalhar com a questão ambiental, E desde aquela época até hoje, cada vez foi um crescendo maior e a questão ambiental foi no mundo, no Brasil, em São Paulo, tomando uma dimensão muito maior. Hoje a gente sabe da relação da poluição do ar com as doenças cardiorrespiratórias, sabe a relação do agrotóxico com o câncer, enfim, e vai por aí. Então eu sou um médico, 50 anos de medicina, com muita honra, cirurgião, como você falou, e sou um estudante do ambientalismo. Legal. Natalini, e você poderia explicar um pouco para a gente como é que surgiu essa comissão dentro da Associação Paulista de Medicina, todas essas discussões aí que você está encabeçando em relação às mudanças climáticas? E é uma comissão que está se tornando uma referência, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil, porque discussões muito importantes o grupo que você está comandando aí tem feito. Eu acho que nós médicos, assim, a grosso modo, a gente está um pouco aquém da nossa importância na sociedade e nas questões médico-ambientais. Eu acho que os colegas atendem os pacientes nos seus consultórios, atendem aquilo que vem que o meio ambiente causa de pior no ser humano e muitas vezes não faz a relação causa-efeito e não atua. O médico tem uma força muito grande, na sociedade. A palavra de um médico vale muito para a população. É um formador de opinião. Então, eu senti isso e falei, não, nós precisamos levar para os médicos, no geral, não que tenha muitos médicos, colegas que estão fazendo certinho, mas nós precisamos levar para o conjunto, principalmente para os jovens médicos, essa visão. Então, eu procurei a Associação Paulista de Medicina, o seu presidente, o doutor Antônio, propus a ele a criação, ele imediatamente deu o estalo, ele é uma pessoa que vê o futuro com muita facilidade, falou, não, vamos criar a comissão. Criamos a comissão, já faz 1 ano e pouco, e está funcionando, está dando certo. Hoje tem umas 40 pessoas participando, a gente faz uma reunião mensal e uma agenda enorme, e estamos desenvolvendo a agenda e está indo bem. Ainda não chegamos no ponto X, mas estamos chegando no lugar de amadurecimento. Eu acho que rapidamente nós vamos apresentar muitos frutos.
Natalina, como é que você vê essa questão do médico, né, que está ali trabalhando no ambulatório, na UPA, no seu consultório, no hospital? O que que o médico pode fazer na prática realmente para interceder e propor e fazer algo que essas mudanças realmente melhorem nessa questão climática? Pode fazer muito. O médico é um ser humano. Eu brinco, viu, mestre, que tem duas pessoas que entram pela porta dos fundos de uma família sem pedir, sem bater na porta. O padre, ou o pastor, ou o religioso, e o médico. Ainda nós entramos na casa das pessoas sem precisar bater na porta e somos bem recebidos. Então, o doutor, quando ele tiver... A primeira coisa que ele precisa ter é consciência do assunto, conhecimento do assunto. Então, como que o calor extremo que o clima está causando hoje, como que ele aumenta a patologia dos nossos pacientes? O que que ele faz com a classe sanguínea? O que que ele faz com o equilíbrio cardiovascular, certo? As pessoas estão morrendo de AVC ou de infarto com as ondas de calor. Então, a primeira coisa, o médico tem que conhecer. Não ser um especialista em ambientalismo, não é isso que eu estou falando, mas saber, né? Brasil, 600 agrotóxicos, né? Uma onda enorme de aparecimento de câncer de colo. Toda semana eu vejo casos e casos aparecendo. Então, o que que tem a ver a pessoa comer uma comida com agrotóxico com essa quase que uma epidemia de câncer de colo que está havendo? O médico tem que ter consciência. A partir daí, ele pode agir para dentro da comunidade médica e para a população, nos órgãos de governo, ele tem poder de influenciar. Então, ele pode falar com seus pacientes, orientar mais, ele pode forçar, junto com a Associação Paulista, por exemplo, a AMB, forçar políticas públicas que inibam certas práticas que agridem a saúde com a degradação ambiental, a poluição do ar nas cidades, por exemplo. O Saldiva provou que mata 6 mil pessoas diretamente por ano, fora os indiretos. O Saldiva provou, o Dr. Paulo Saldiva, amigo nosso, amigo seu, provou que nos dias de inversão térmica, poluição intensa na cidade de São Paulo, dobra o número de pacientes com infarto nos prontos-socorros públicos. Olha aqui. Só, né? dado, né? Os doutores têm que saber isso. E os doutores têm que agir. No dia de inversão térmica, ele tem que abrir o olho mais para o doente que vem com pré-cardialgia, porque ele pode estar naquela estatística. Enfim, o médico pode fazer muito, muito, e nós vamos fazer, tanto individualmente, como categoria, como coletivamente, no exercício da medicina. Legal. E a gente vai tentar trazer o Dr. Saldiva aqui para também conversar com ele, porque é um médico fantástico e que conhece muito do assunto. É o mestre. É um mestre. Natalina, como é que você que tem uma experiência, né, aí, né, política, né, muito grande, já foi vereador, já foi secretário do Meio Ambiente, quando você estava lá nesses cargos aí, qual foi a maior dificuldade que você viu ali de muitas vezes querer implementar, querer mostrar para a população? Como é que você viu essas questões? Bom, eu estive no fronte da atividade política, porque eu fui parlamentar, vereador por 20 anos e fui secretário de Participação e Parceria, de Verde e Meio Ambiente e de Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo. Além de ter sido presidente do COSENS 2 vezes, do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, e presidente do CONASENS quando o SUS municipalizou. O Serra era o ministro, quando o SUS enraizou no município, eu era o presidente do Conselho dos Municípios. Então, eu levei muita paulada. Muita experiência. Dei muita paulada, levei muita paulada e temos deixado coisas construídas. A vida da gente, a sociedade, ela não é unânime, ela é feita por partes. E essas partes se chocam entre si. O interesse, às vezes, do morador de um bairro de periferia é diferente do interesse do dono da construtora imobiliária que quer pegar um terreno, ao invés do parque, fazer prédios, né? Ao invés do verde, fazer cimento. Então, eu estou dando esse exemplo, mas porque a política... Uma vez minha mãe me falou, meu filho, você é um médico tão legal, todo mundo gosta de você, você se dedica, por que você se mete com política? Eu falei, mãe, como médico, eu opero de 1 a 1, eu não consigo operar 2 pacientes ao mesmo tempo, é 1 a 1. Eu operei 17 mil já na minha vida, meu cálculo, certo? E é 1 a 1. Agora, como político, se eu acertar a mão, na boa política, eu atinjo milhões. Uhum. Então eu posso, com uma lei,
né? Como foi a lei, por exemplo, que a gente fez da merenda orgânica. Hoje, as crianças nas escolas de São Paulo já comem 30% de comida orgânica, por uma lei nossa. A salsicha foi proibida por uma lei minha. Os embutidos na merenda orgânica não existem mais. Então, isso a gente... Quantos milhões de alunos são? 1,5 milhão. Né? Então, a política, quando ela é bem feita, viu, mestre, ela faz o bem no coletivo. Então, eu aprendi isso e sempre procurei fazer a boa política, viu? Você pode... Eu brinco sempre, sou um carro velho, rodado, às vezes o motor bate pino, mas não tem nem um arranhãozinho moral na lataria. Pode procurar com lupa, que se encontrar eu rasgo meu diploma. Eu sei disso. Legal. E você falou um pouco, né, das especialidades, você falou de aumentar o número de AVC, aumentar o número de infarto, né, relacionado aí às mudanças climáticas, o aumento de temperatura. Mas as outras especialidades também, geriatria, pediatria, queria depois que você comentasse um pouquinho. E também na minha área, na psiquiatria, né, existem alguns relatos aí, né, de um aumento do transtorno de estresse pós-traumático, principalmente quando a gente tem esses eventos extremos, né? Então, enchentes, deslizamentos, onde às vezes tem um número de pessoas muito grande que morrem, e isso acaba tendo uma repercussão na saúde mental também. Como é que você vê isso? Olha, eu acho que o problema existencial da humanidade e o problema ambiental e climático, eles atingem todas as especialidades, na minha opinião. Hoje, quando nascem as crianças, se a mãe fuma ou se a poluição do ar é muito forte, a criança vai nascer com repercussão, não é? Conversa com o ginecologista, você vai ver. Então, a tua especialidade, a psiquiatria, ela hoje tem uma função enorme, porque existe uma angústia, né, uma neurose nas pessoas, a depressão, a falta de esperança no mundo futuro. Não sei se você tem acompanhado, os jovens não estão querendo mais ter filhos, com medo do que vai acontecer com o planeta no futuro. Meus filhos estão falando isso. Uhum. Eu estou com medo de não ser avô, pô. Estou com medo, entendeu? Porque eles estão... Então, eu acho que todas as especialidades... Agora, tem algumas que estão mais no front. Pediatria está mais no front. Geriatria, porque as ondas de calor matam muito os idosos. São os primeiros a sofrer, porque se desidratam, não bebem água como deve e tal. Mas eu acho que, então, cardiologia, pneumologia, estão na linha de frente de enfrentamento dos problemas ambientais e climáticos que o ser humano está sofrendo. E recentemente, Natalini, não recentemente, mas saiu um artigo, né, falando da importância, né, do ser humano ter esse convívio com o meio ambiente. Então, fazer uma caminhada num parque, ir para um sítio, ir para a praia, enfim, esse contato com o meio ambiente, com a natureza, ele é muito importante, porque isso melhora não só a saúde mental, mas a saúde física. Com uma ressalva, né, até a brinca, não leve o celular, curta realmente a natureza. Mas, por outro lado, essas mudanças climáticas que a gente está vendo, isso pode levar, está levando a um desgaste muito grande da natureza. Como é que a gente vai lidar com tudo isso daí? Eu acho que nós, humanos, no desenvolvimento econômico que nós estamos fazendo, na busca do progresso, entre aspas, né, nós estamos destruindo mais do que o planeta tem capacidade de se regenerar. Então, nós estamos transformando o planeta Terra num lugar inóspito. Vagarosamente, os mares estão poluídos, o ar está poluído, as florestas estão caindo, e isso vai trazer para nós vamos ser uns ETs dentro do nosso próprio planeta, porque a gente não consegue viver sem respirar, sem beber água, tá certo? E sem comer. Se a gente destrói aquele lugar que produz essas coisas para a gente, nós estaremos, então, destruindo o nosso próprio habitat. É isso que nós estamos fazendo. E a capacidade que a humanidade tem, a consciência, por isso que a Comissão do Meio Ambiente e do Clima da APM é importante para trazer os médicos para dentro. Isso não é questão de histrionismo, nem de maluquice, de coisa de bicho grilo, não. Isso é a ciência. Nós temos que trazer para dentro, por quê? Nós temos que correr com o processo de parar a destruição e recuperar, porque nós estamos perdendo na guerra da velocidade. A destruição está sendo maior do que a capacidade da gente de restaurar o planeta. Isso é muito preocupante. E o contato com a natureza, mestre, você sabe, porque você é psiquiatra, você sabe, quando você vai no meio de uma mata, né, e fica ali durante 2 horas respirando o ar da mata, quando você sai aliviado, é como se tivesse, né? Quando você toma um belo de um banho no mar, quando você sai feliz,
né? Porque nós viemos da água, né? A água faz parte da nossa... Nós somos 80% de água no nosso corpo. Bom, enfim. Todas essas questões são importantes. São né? importantes. Ouvir um som de um pássaro, É fantástico. né? Ou ver o florir de um ipê amarelo, tá certo? Ou de uma paineira. Você já prestou atenção? Com certeza. Presta atenção. É Quem não prestou atenção, por favor. E se puder plantar um ipê amarelo, uma paineira, um pau-brasil, por favor, façam isso. Eu imploro pelo amor de Deus. É aquela velha questão, né? Tem aquele dito popular, né? Que a gente veio para o mundo, a gente tem que escrever um livro, ter um filho e plantar uma árvore, né? Mas não uma só, muitas, né? Porque... eu escrevi 5 livros, eu tenho 2 filhos e eu já plantei e semeei 30 mil árvores. Então, minha tarefa aqui no mundo, já posso morrer que eu já fiz a minha parte. Na sua vivência como médico, ambientalista, enfim, toda a experiência que você tem aí, você acha que a gente evoluiu ou está evoluindo de alguma forma nos últimos anos em relação a essa discussão do meio ambiente? E quais seriam os principais pontos, né, para serem trabalhados com os médicos de maneira geral? Eu acho que evoluiu muito. No começo, lá 40, 45 anos atrás, o ambientalista era tido como bicho grilo, fora da órbita, bicho grilo, né? Contra a cultura. Hoje, o ambientalismo, a ciência ambiental, a preocupação científica, tecnológica, atingiu todos. Empresas enormes estão fazendo, governos estão fazendo, entidades da sociedade civil, como a PM, com a presidência do Toninho, meu amigo Toninho, eu chamo ele de Toninho porque né, o doutor Antônio, ele teve a clara evidência de deixar criar a comissão, dar toda a atenção para a gente. Então, eu acho que essa consciência... Agora, eu vi uma pesquisa, mesmo, que eu fiquei um pouco horrorizado, faz uns 3 anos. 93% dos pesquisados diziam que sabiam do problema ambiental e climático, tinham conhecimento, sabiam, já tinham ouvido falar, uns mais, outros menos. Só 27% estava disposto a fazer alguma coisa, de mudar a sua vida para ajudar a resolver o assunto. Então havia uma diferença, como diz a música brasileira, entre a intenção e o gesto. Qual é o nosso trabalho? É diminuir a distância entre a intenção e o gesto, fazer com que o gesto, para mexer no mundo, seja maior, aproxime-se mais do número de bem intencionado. Não adianta só ter intenção. Mas tem avançado muito. Cientificamente, muita coisa descoberta, muita coisa. Tecnologicamente, muita coisa. Ó, por exemplo, uma lei minha que pegou, que está pegando, que você vê na rua, eu fico super orgulhoso quando eu vejo os ônibusinhos verdinhos. Orgulho é uma coisa feia, né? Mas eu sinto um orgulho, aquela lei é minha. Então já tem quase 2 mil ônibus elétricos na cidade de São Paulo. A tecnologia, cada ônibus daquele tira 35 mil litros de óleo diesel queimado por ano de um ônibus a diesel. É muita coisa. 2 mil ônibus são 70 milhões de litros de óleo diesel que deixam de ser queimados, e o que a gente quer é que tenha 14 mil ônibus, que é a frota inteira. Então está avançando, só que a velocidade do avanço e a velocidade de diminuir a distância é menor do que a predação que nós estamos fazendo. E você sabe que eu estava ouvindo um podcast, né, e o comentário era o seguinte, que muitas vezes não é tão simples verificar essa mudança climática. Claro que a gente vê, né, a temperatura muitas vezes mais alta, locais com frio muito intenso. Aqui no Brasil mesmo, né, inverno às vezes mais intensos do que eram. Na Europa a gente vê essas ondas de calor, né, pessoas mais idosas falecendo, como você disse. Mas o que estava colocando era o seguinte, que um dos parâmetros é observar as geleiras que ficam, né, nos polos, e elas começam a derreter de certa maneira, e isso é um parâmetro, né, objetivo que se vê. Mas esses outros parâmetros a gente vê também, mas às vezes a pessoa não consegue mensurar tão bem. Como é que a gente consegue, né, talvez de uma maneira mais objetiva, trazer para a população esses dados? Essa é uma arte da comunicação, né? A comunicação é fundamental. A nossa vida é feita, a vida inteira a gente fez o quê? Ganhar a consciência para a ação, para as boas causas, né? Então é um trabalho assim, hercúleo você tirar a pessoa, como dizia o Einstein, é mais fácil quebrar um átomo do que acabar com preconceito. Então, o que nós estamos fazendo é acabar com esse preconceito do negacionismo, do comodismo, da zona de conforto. Então, mestre, o que eu quero dizer para você é assim, eu acho, viu, a minha opinião é que ou nós tomamos vergonha na cara ou nós vamos sofrer muito. Você viu Belém antes de ontem?
Você viu as ruas de Belém cheias d'água, foi um estrago que a chuva, 150 milímetros em 24 horas, é a chuva da metade do mês, caiu em 24 horas. Aí você viu o Rio Grande do Sul. O ano passado. O Rio Grande do Sul, aí você viu Petrópolis, 2.000 mortos. Aí você viu as queimadas no Pantanal. Aí você viu aquele tufão que deu no Paraná, que arrasou uma cidade inteira. Uma cidade de 10 mil habitantes, sumiu a cidade, com o vento. Então, a natureza está mostrando. Vê quem quer. Quem não vê vai sofrer. Então, nosso trabalho é esse. Eu não tenho raiva de ninguém, eu não critico ninguém, mesmo aqueles que negam, eu tenho pena, às vezes. Mas um trabalho nosso, e eu quero parabenizar, você está trazendo o tema aqui, a PM está trazendo o tema, por quê? Porque isso aqui os médicos vão ver, vão ouvir, e a gente vai ganhar a consciência do médico para agir. Muitos colegas já estão fazendo. Já estão fazendo. Muita gente boa fazendo. Legal. A impressão que me passa, às vezes, Nataline, foi o que você colocou de certa maneira. As pessoas, às vezes, elas estão um pouco descrentes com o mundo, assim. Eu vejo que, às vezes, as pessoas têm uma postura, tanto faz, não vai mudar nada mesmo. Isso, às vezes, na política, mas em outras áreas também. E talvez para essa área mais das mudanças climáticas, a impressão que me passa é essa também. As pessoas falam, tanto faz, não vai me afetar, não vai mudar nada. E aí a coisa não anda. Mas tem aquela história, né, de que, assim, a pessoa, né, aquele conto, né, que a pessoa estava passando em frente a uma praia e viu umas estrelinhas do mar ali na areia, e ela jogou uma, jogou duas, e aí o pescador para e fala, mas que tem milhões de estrelas aí, não vai fazer... O que você está jogando no mar? Aí a pessoa fala, olha, mas para essa estrelinha eu estou fazendo diferença. Como é que você vê essa mentalidade atualmente? Então, isso aí na verdade, é a teoria comportamental. Você tem mais expertise para falar disso do que eu. Quer dizer, quando a pessoa está numa zona de conforto, ele vive ali, ele está ali acostumado, consumindo aquelas coisas, né, jogando o lixo ali onde não deve. Para você mudar esse hábito, é uma luta terrível. Às vezes ele precisa ter um trauma na família ou nele próprio, que a natureza agrida ele para ele poder acordar. Eu, na minha casa, eu não tive trauma nenhum. Deus tem sido bom comigo, não caiu nem raio na minha cabeça, nem fiquei numa enchente, nada. Mas na minha casa eu aproveito a água de chuva, 6.000 litros em cada chuva. Minha conta d'água fez assim, ó. Além de ser economicamente bom. Aliás, você fez uma lei do reuso, né, para a lavagem das... Você não tem ideia de como foi economizado dinheiro e água tratada na cidade de São Paulo. Até onde eu contei, eram 14 bilhões de litros economizados. Depois eu parei de contar, mas porque São Paulo lava as ruas, não mais lava com água potável, é água de reuso comprada da Sabesp. Custa 5 vezes mais barato o metro cúbico do que a água potável. Olha a economia de dinheiro, né? Na minha casa eu tenho reuso de água, água de chuva, reuso todas as águas que eu posso, tenho fotovoltaica, eu moro no local com 220 casas, quando cai a luz, e cai sempre a luz, né? A única casa acesa é a minha, porque eu pus bateria e tal. Aí os vizinhos, a maledicência humana, né, brincando até, mas falam, só porque foi vereador, ligaram um fio lá por trás para ele, não falta nunca luz na casa dele. Separa o lixo. Sempre que eu posso, eu ando de transporte público, carro fico, sempre que eu posso, de ônibus, de metrô. Então, eu procuro fazer a minha parte, a família também, procuro que meus filhos, tal, todos fazem direitinho. Ou seja, se cada um de nós fizer, não custa nada isso é gratificante. Planto árvore pra caramba, faço as pessoas plantar, semeio, faço muda, né? Além, obviamente, de defender a minha vida operando as pessoas e consultando, né? E participando socialmente, como eu faço aqui na APM. Na APM. Não, você é um exemplo a ser seguido. É muito prazeroso. A gente pode não ter um salário alto, mas ter um salário invisível, que não há dinheiro que pague. Você falou um pouco das questões, né, dos combustíveis fósseis, né? Se eu não me engano, tem dados assim que 3 a 4 milhões de pessoas morrem no mundo por ano devido a esse aspecto. 6 milhões. 6 milhões, né? Só pela poluição do ar. Só pela poluição do ar. Só pelo particulado de enxofre na queima do combustível fóssil. Do combustível fóssil, Então, assim, mudar essa matriz, né? Você falou dos ônibus elétricos, enfim, eu acho que até está vindo uma onda, né, dessa questão de carros elétricos e tudo mais. Então, enfim, a gente precisa de pensar todas essas questões. Não é só o elétrico, você pode usar o
biometano, como os caminhões de lixo da cidade de São Paulo, são 600 caminhões, 250 já estão movidos por biometano extraído do próprio aterro de lixo. Então está deixando de queimar diesel, usando biometano, que em vez de ir para a natureza causar aquecimento global, vem para o motor do caminhão e é poluição praticamente zero. Então, tudo tem solução, desde que a vontade, né? Como dizia Fernando Pessoa, tudo vale a pena quando a alma não é pequena, né? Então, eu acho que é possível fazer isso. Agora, é claro que tem o lobby dos contra que ganham, por exemplo, o petróleo. O petróleo está provado que a queima do petróleo causa o aquecimento do planeta. Mas as petrolíferas, os grandes conglomerados de petróleo, não querem saber de fazer a transição. Eles querem vender até a última gota, né? E isso faz o quê? Com que eles façam campanha de negacionismo, faz com que eles corrompam o governo, eles fazem uma série de coisas para impedir que o avanço científico possa ir transformando, tirando o petróleo cada vez mais e colocando energia limpa. O sol está aí, né? O sol está aí, é de graça. Vamos usar o sol para produzir energia. Com certeza. Certo? Se cada casa em São Paulo, são 4 milhões de imóveis na cidade de São Paulo, se cada um tivesse uma placa fotovoltaica, você imagina o quanto que economizar em usina termoelétrica, quanto diesel ia deixar de ser queimado, o sol fornecendo energia que não polui nada. Então, só uma discussão muito grande. Inclusive, tem algumas cidades, não sei se é uma lei estadual, federal, que usar essa energia fotovoltaica, você tem um incentivo também para pagar menos imposto e todas essas questões. Eu fiz uma lei dessa aqui em São Paulo, eu fiz uma lei de implantação de fotovoltaica e diminuindo o IPTU, a lei foi aprovada, eu com mais alguns vereadores, e um prefeito aí do passado foi lá e vetou a lei. Então, tem gente também que joga contra porque, entendeu? Aí todos os interesses econômicos e tal. Eu não vou falar o nome para não... Legal. Nataline, olha, a conversa está muito boa, mas infelizmente a gente tem um tempo aqui no APMcast. Então, eu queria mais uma vez agradecer a sua presença e queria que você deixasse aí um recado final para o nosso público, enfim, com toda a experiência que você tem aí. Olha, eu sou um otimista. Às vezes a gente cansa, mas eu não quero me cansar. Eu quero lutar até o último suspiro para mudar o mundo para melhor. Muitas tarefas têm. A desigualdade social no mundo é brutal, né? A diferença entre os mais ricos e os mais pobres é pornográfica. É um desafio que a gente tem que tocar. Mas esse desafio ambiental e climático, ele pode acabar com a vida no planeta. É uma ameaça grave, né? Bom, qual é a minha mensagem? Por favor, aqueles que estão fazendo, façam mais. Colegas, médicos e médicas, aqueles que já estão fazendo, façam mais. O que ainda não despertaram, por favor, põe a mão na consciência. Você é líder de comunidade. O que você fala, as pessoas ouvem. Então, se informe e vamos partir junto para a luta. E eu quero parabenizar a APM, o presidente, a diretoria, parabenizar você pela dedicação, a equipe que está aqui, né? A gente está fazendo o nosso papel. Então, vamos à frente. Eu acho que dá para a gente vencer a luta se todo mundo estiver junto. Obrigado, viu, Nataline? E o doutor Nataline é o primeiro entrevistado, então esse é o primeiro episódio, e eu vou ter a honra de compartilhar com ele as entrevistas. Então, muitas das entrevistas, quem vai estar aqui como entrevistador vai ser o doutor Nataline, que conhece muito. Não sei se vou estar à altura de compartilhar com você, mas vou fazer o possível como um bom aprendiz. Não, está muito na frente, isso não tenho dúvida nenhuma. Pessoal, muito obrigado e até o próximo episódio. Um abraço.